Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um fundo imobiliário que está causando bastante polêmica, está sendo noticiário aí a todo momento, que é o HCTR11. É um fundo imobiliário que ele veio derretendo aí nos últimos anos e eu quero explicar um pouquinho os motivos para vocês, tentar mostrar como é importante a gente escolher bons fundos imobiliários para não passar pelo que os investidores do HCTR11 estão passando. E eu queria aproveitar para convidar você que está aqui no canal pela primeira vez a se inscrever, deixar o seu like. Aqui no canal eu trago vídeo toda semana e se você já é inscrito aqui no canal, aproveita também para já deixar o seu like e verificar se o sininho está ativado. Se não, toca aí no sininho que aí o YouTube te notifica toda vez que a gente tiver vídeo novo aqui no canal e você não fica por fora de nenhum dos nossos conteúdos. E vamos olhar aqui a cotação do HCTR11 hoje, e hoje esse fundo ele está custando R$ 34,35, mas ao longo do ano ele já derreteu aí 69,69%. Então realmente o fundo vem sofrendo uma queda brusca. Quando a gente fala de dividendos, a gente percebe também que ao longo do tempo os dividendos do HCTR ele só foi diminuindo, então cada vez menor, chegou a atingir aqui a casa dos R$ 2,50 e hoje, se a gente for ver, o último dividendo anunciado pelo fundo imobiliário foi de 17 centavos. Então quem investiu nesse fundo vem perdendo tanto no valor da cota, assim também como nos dividendos que cada vez mais estão menores. E é justamente por todos esses motivos que eu escolhi fazer um vídeo sobre o HCTR, então aqui eu quero explicar para vocês e tentar deixar mais claro o porquê esse fundo entrou nessa situação. E antes de explicar todos os detalhes para vocês, será que esse é o momento da gente comprar? Será que é o momento de vender? Ou será que é o momento de manter ele na carteira? Bom, vou tentar dar um panorama completo aqui para, dependendo, se você já estiver posicionado no fundo, tentar entender o que você pode fazer daqui para frente. Lembrando sempre que eu vou dar uma visão geral do que está acontecendo. Nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de investimento, não é nenhuma recomendação de venda, nenhuma recomendação de compra, mas vai te ajudar bastante a tomar algumas decisões, porque você já vai entender um pouco melhor de tudo que está acontecendo. E o HCTR11 ele é um fundo imobiliário que ele ficou bastante popular por conta de uma boa performance e um bom pagamento de dividendos. E quando a gente pega uma taxa de juros elevada, como nós temos hoje no Brasil, de 13,25, acaba acendendo o alerta aí para inadimplência. E no caso do HCTR11, os CRIs pararam de pagar os juros altos que estavam sendo cobrados. E agora eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês a carteira do HCTR para que vocês vejam como que está a situação aqui dos contratos. Quando a gente olha o tanto de CRI que tem dentro aqui do fundo e a gente consegue ver que os únicos contratos que estão ok são esses contratos que eles têm esse círculo verde com um tique no meio. Todos os outros contratos, eles têm algum tipo de problema. E essa é a primeira página. Quando a gente olha na segunda página, a gente consegue ver também. Então aqui a gente tem mais de 50% do portfólio do fundo com algum tipo de problema, seja ele atraso ou qualquer outro tipo aí que está impossibilitando que eles consigam captar esse dinheiro. E o mais curioso de tudo é que quando a gente olha o indexador, a gente vê aqui que eles estão indexados ao IPCA e eles têm uma taxa de juros aqui 16%, ou seja, IPCA mais 11%, IPCA mais 15,20%. Então a gente vê que todos esses CRIs, eles têm uma taxa de juros muito alta e com a nossa taxa de juros atual também estando bem alta, isso faz com que esses CRIs eles acabam tendo problema, tendo dificuldade ali para fazer o pagamento e com isso muitos CRIs acabaram ficando aí inadimplentes. E por que essas empresas que tomaram esses CRIs, elas concordaram em pagar uma taxa de juros tão alta? Isso tem a ver com o HCTR ser um fundo high yield. Todos esses fundos high yield, eles prometem trazer um dividendo um pouco maior, e em contrapartida você está assumindo mais riscos. Então essas empresas que pegaram esses CRIs a taxa de juros alta, provavelmente eles não conseguiram taxas menores em outras instituições. E aí o HCTR foi lá e deu esse crédito, e o HCTR, vendo que existia um risco grande nessa operação, colocou essa taxa de juros altas, eles aceitaram e agora aconteceu o problema. E aí que entra o ponto que você precisa prestar bastante atenção. Por quê? Esses fundos high yield, eles prometem dividendos maiores e com isso eles também têm maior risco. As pessoas associam ter maior risco com uma maior relação de lucro, mas não é isso que acontece. Quando você toma mais risco, quer dizer que o resultado final ele pode tanto ser
positivo quanto negativo. Ele pode ser tanto muito positivo quanto muito negativo. Não quer dizer que se é arriscado ele vai trazer altos lucros. E é no momento como esse que a gente vê que os fundos high yield acabam realmente trazendo aí um risco muito grande. Uma vez o fundo imobiliário nessa situação, ele pode tomar duas decisões. A primeira a gente chama de waiver. É um jargão do mercado para quando há um perdão. Mas nesse caso é quando o fundo imobiliário ele decide negociar, seja o prazo, seja a taxa de juros, para que quem tomou esse crédito não fique sem pagar. Então ele vai negociar ali, muitas vezes ele vai diminuir a taxa de juros para ele conseguir ir captando dinheiro e provavelmente esses juros ele é pago no futuro quando a situação estiver um pouco melhor. Então a gente consegue ver dentro da carteira aqui do HCTR que tem vários contratos que eles estão em waiver, então a gente consegue ver aqui vários. Todos esses contratos que tem a bolinha verde, quer dizer que são contratos que eles tiveram esse respiro para poder regularizar a sua situação. Então a gente vê que tem muitos contratos tendo esse tipo de benefício. E a segunda atitude que um fundo imobiliário pode tomar é liquidar suas garantias. Quando esses contratos de CRI eles são fechados, muitas vezes quem está pegando esse crédito acaba colocando algumas garantias. Às vezes é algum imóvel, às vezes é algum empreendimento. Então, se tiver no contrato, o fundo imobiliário ele começa a liquidar essas garantias para ele tentar conseguir reaver esse dinheiro. Então essa também é uma saída quando um fundo está nessa situação. E um outro ponto que chamou bastante a atenção dos investidores é que mesmo não estando bem financeiramente, o HCTR ele tentou manter o pagamento dos dividendos ali numa média constante. Mas para isso ele acabou queimando o seu caixa. Então quando a gente olha aqui, no mês de abril ele teve um caixa de 76 centavos por ação e distribuiu 50 centavos, até aí beleza. Em maio ele teve ali por ação 34 centavos e distribuiu 50 centavos, já começou a queimar o caixa. Aqui em junho a mesma coisa, ele tinha 48 centavos por ação e distribuiu 50 centavos. Quando chegou no mês de julho, ele teve ali 0,28 centavos e ele distribuiu 50 centavos. Então o fundo ele tentou manter o pagamento dos dividendos ali para não chamar tanta atenção, mas para isso foi queimando o dinheiro que ele tinha no caixa. E isso não é muito bem visto pelos investidores. E não é à toa que agora que o caixa já diminuiu bastante, quando foi divulgado o dividendo do mês de setembro veio 17 centavos. E aí a pancada foi de vez, e aí muitos investidores acabaram vendendo as suas ações, o preço da ação caiu ainda mais, e é por conta disso que o HCTR ele vem sendo muito comentado aí nas redes. E para vocês terem uma ideia, hoje o preço sobre valor patrimonial do HCTR ele está em 0,31, então é um fundo aí que ele está quase com 70% de desconto no seu preço sobre valor patrimonial, e a tendência é que se as coisas continuarem assim diminua até mais. E depois de analisar todos esses dados, a gente pode ter uma visão otimista ou uma visão pessimista de como vai ser daqui para frente. Tem aqueles investidores que ainda não tinham ações do HCTR, que estão vendo agora nesse momento uma oportunidade, até porque as ações derreteram, e se os contratos vierem a se regularizar, o fundo voltar a conseguir esse dinheiro dos CRIs, pode ser que o fundo venha dar a volta por cima, mas também tem aqueles investidores que já estavam comprados, que pagaram mais de R$100 nas suas ações, estavam esperando o fundo imobiliário se recuperar e de repente o fundo derrete. Então você pode pensar, tem espaço ainda para se valorizar ou não compensa mais esperar porque as pessoas já perderam muito dinheiro? Tudo isso vai depender da sua estratégia. Enquanto tem muita gente comprando, também tem muita gente realizando prejuízo. Então o que eu queria falar aqui para vocês é que não tem certo, não tem errado. Vai ter pessoas que provavelmente vão conseguir comprar num preço muito barato, se o fundo vier a melhorar, vão conseguir fazer dinheiro, e tem aquelas pessoas também que não vão ter paciência de segurar, até porque a gente não sabe se segurando o fundo vai dar a volta por cima ou se ele vai piorar ainda mais. Então a única forma da gente evitar isso é diversificando, e é o que eu sempre falo aqui para vocês. Não tem problema você ter o HCTR na carteira, contanto que ele não tenha uma posição muito relevante. Se você tem ali 2, 3, 4% do seu capital alocado nesse fundo imobiliário, com o impacto desse você não vai sofrer tanto. Agora pensa no cara que tem 50% do seu capital, 60, 70 alocado no HCTR. Acontece algo desse tipo e você fica desesperado, seu capital, seu dinheiro ele vai derreter. Então aí entra o ponto que eu falei para vocês, a importância de diversificar. E para finalizar, eu queria saber a opinião de vocês. Você tem HCTR na carteira? Você pretende vender ou você pretende segurar o papel? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma. E até uma próxima. Um abraço e valeu!